Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. O IBGE divulga novos dados do Censo 2022 e aponta o crescimento do número de idosos no Brasil. Portas abertas para profissionais veteranos do Rio Grande do Sul. O mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos está aquecido. Por todo o país, pacientes enfrentam a falta de médicos para assistência especializada. Você também vai ver. A Anatel aperta o cerco contra o GatoNet e bloqueia aparelhos que dão acesso ilegal à programação das TVs a cabo. Aposentados reclamam de descontos indevidos no extrato do benefício. E ainda o curioso caso do homem que transferiu R$50 mil por Pix para a pessoa errada. Você vai saber o desfecho dessa história. Sexta-feira, dia 27 de outubro, agora no Brasil TV. O IBGE divulgou hoje novos dados do censo de 2022. O levantamento mostra que a população brasileira está envelhecendo. Os números do IBGE revelam as mudanças no país, que tem cada vez mais adultos e idosos e menos crianças e jovens. Entre 2010 e 2022, a quantidade de brasileiros e brasileiras com 65 anos ou mais passou de 7,4% para 10,9%. Enquanto o total de crianças com até 14 anos recuou de 24,1% para 19,8%. Em 1980, 38% da população eram de crianças e apenas 4% tinham 65 anos ou mais. Até a década passada nasciam 3 milhões de crianças por ano. Agora nós estamos aproximadamente com 2 milhões e 500 mil crianças por ano. Então são 500 mil crianças a menos por ano que nascem. É o que mostra esse desenho, uma representação da nossa pirâmide etária. Na base, a população mais jovem. No topo, os mais velhos. Com o passar das décadas, o desenho muda e a pirâmide se transforma numa figura parecida com a de um peão. Os pesquisadores também descobriram que a idade mediana do brasileiro aumentou 6 anos. Era 29 em 2010, passou para 35 em 2022. Isso significa que 50% da população tem de 0 a 35 anos e a outra metade de 35 para cima. Os pesquisadores dizem que a gente está no fim do chamado bônus demográfico, período em que a população em idade produtiva é maior do que aquela que já se retirou do mercado de trabalho. A gente precisa de um mercado de trabalho que absorva essa população em idade ativa, em idade produtiva, vamos dizer, economicamente ativa. E vamos ter que pensar nessa população que vai envelhecer. O Brasil tem hoje 55 idosos para cada grupo de 100 crianças. Em 2010, essa proporção era bem menor, 30 para 100. Outro fenômeno que a gente consegue ver claramente nesta sala é a predominância das mulheres na população. Com uma expectativa de vida maior, elas são 6 milhões a mais do que eles. Eu estava reparando uma coisa, cadê os homens? Tem 2 colegas alunos, não chegaram, tem 2 aqui na turma. O que está acontecendo com esses rapazes? Estão fugindo. Essa casa é um centro público de convivência, que funciona na zona sul do Rio e atende semanalmente cerca de 800 idosos. Eu venho todos os dias, eu faço as atividades que eu posso fazer e aqui é um ambiente maravilhoso. O IBGE também atualizou o número total de brasileiros. Agora somos 203.080.756. Cálculo que já inclui o Gilmar, um professor aposentado que só quer saber de curtir a vida. Eu participo do teatro, eu faço aulas, vou na psicóloga, sou bem atendido. Aqui é a minha convivência, é o amor da minha vida. Amo todos. Beijo. E com o aumento da expectativa de vida, muitas empresas estão apostando na contratação de funcionários com mais de 50 anos. No Rio Grande do Sul, esse mercado de trabalho está em expansão. Mais de 700 pessoas entre 50 e 64 anos de idade estão no mercado de trabalho em Passo Fundo, principalmente nos setores de serviço e comércio. A tendência é que esse número aumente, é que a contratação de funcionários mais experientes está sendo cada vez mais valorizada.
Seu Claudemir tem 59 anos e é motoboy numa rede de farmácias. Aposentado, precisando de renda extra e com disposição de sobra, ele segue firme no trabalho. Eu acho que o empresariado começou a ver mais confiança nas pessoas que têm mais idade, com mais experiência, com mais calma, né? A rede onde o seu Claudemir trabalha emprega cerca de 20 mil funcionários. Cerca de 1.500 estão acima dos 50 anos. Os mais jovens ensinam muitas vezes coisas de tecnologia, né, novidades para as pessoas mais sêniores, e os sêniores têm toda a experiência de vida, né, e tudo o que a idade pode oferecer para poder também capacitar os nossos jovens. Então tem uma mescla muito bacana, e isso que faz a equipe de vendas ser uma equipe forte e bastante engajada em acolher os nossos clientes. De acordo com a agência FGTA Cine, só este ano mais de 57 mil pessoas nesta faixa etária foram encaminhadas para o mercado de trabalho. 20% a mais que há 5 anos. São profissionais que já têm uma carreira profissional, um currículo qualificado, muitos estavam aposentados e que estão voltando ao mercado de trabalho. Desempregado há 8 meses, o Telmo, de 56 anos, tenta uma vaga de motorista. É dificultoso um pouco, né? A gente, depois dos 50, né? Gostaria de ter a oportunidade ainda de trabalhar, né? Para trazer o pão de cada dia para sua mesa, né? Em casa, né? Para sua família. Além da questão do trabalho para as pessoas mais velhas, também existe uma preocupação com assistência de saúde. Uma pesquisa mostra que faltam médicos especialistas no Brasil. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com base nos dados do censo demográfico, mostra que 36% dos profissionais não fizeram residência médica, por isso não tem título de especialista. O levantamento aponta que dos 545 mil médicos que existem hoje no Brasil, quase 193 mil são generalistas. E quem sofre mais com a falta de médicos especialistas é a população de estados do Norte e Nordeste ou longe dos centros urbanos. O presidente da Associação Médica Brasileira diz que o Estado precisa criar estímulos para a carreira médica fora dos grandes centros e melhorar a estrutura do SUS nas regiões mais pobres. A política de Estado poderia fixar o médico, o governo determinaria as áreas em que ele iniciaria esse trabalho e o médico lá se fixa e ele pode se encantar com aquela região, pode querer ficar lá o resto da vida dele. Mas ele também pode, eventualmente, migrar, se essa for a sua vontade, como faz um magistrado, como faz o promotor. O autor do estudo diz que é preciso aumentar as vagas para a residência médica, que forma os especialistas. Da mesma forma que houve a decisão de aumentar a abertura de cursos e vagas de medicina, é preciso uma política pública de financiamento da expansão da formação especializada. A população está envelhecendo, nós temos assistido o aumento de doenças crônicas, a hipertensão, obesidade, câncer. Então, cada vez mais o país precisará de médicos especialistas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os bancos podem retomar os imóveis financiados sem necessidade de acionar a justiça se os compradores não fizerem o pagamento devido. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, foi seguido por mais 7 ministros. Só a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin votaram contra. A decisão valida o que existe em uma lei de 1997 que trata da alienação fiduciária, modalidade de financiamento em que o próprio imóvel que está sendo pago é usado como garantia. Segundo a legislação, o bem permanece propriedade do banco até ser totalmente quitado, mesmo que o devedor possa morar no local. Por isso, pode ser recuperado em caso de inadimplência. Muitos consumidores questionavam a constitucionalidade da lei na Justiça e um desses casos chegou ao Supremo. Pela lei, na hora do contrato, fica definido a partir de quantas parcelas em atraso o imóvel pode ser tomado pelo banco. Em geral, são 3 meses. Em caso de inadimplência, o devedor é intimado pelo cartório a quitar as parcelas em atraso, juros e multas em até 15 dias. O prazo é maior se o imóvel for para habitação. Neste caso, o devedor tem mais 30 dias. Expirado esse prazo, o banco pode leiloar o bem. Fachin
Faquim e Carmen Lúcia abriram divergência e argumentaram que o mecanismo é incompatível com direitos à moradia e acesso à justiça. Mas o ministro Luiz Fux argumentou que nessa modalidade o devedor pode buscar a justiça em qualquer etapa do procedimento. A decisão do Supremo tem repercussão geral, o que significa que deve ser aplicada em casos semelhantes em todo o país. Segundo o Banco Central, 94% dos financiamentos bancários para aquisição de imóveis são feitos por meio de alienação fiduciária. A Agência Nacional de Telecomunicações intensificou o combate à pirataria no acesso à TV a cabo e já bloqueou 80% dos aparelhos ilegais. É nessa sala, em Brasília, que técnicos monitoram o caminho das transmissões ilegais e bloqueiam os aparelhos chamados de TV Box. Esses equipamentos de TV Box não são autorizados pela Anatel. Na noite de quarta-feira, mais uma operação de combate à pirataria. 150 servidores que liberam acesso ilegalmente ao conteúdo pago ficaram fora do ar na hora da transmissão das partidas de futebol. Os técnicos são capazes de quebrar o sinal e interromper o funcionamento dos servidores irregulares. Mas o trabalho precisa ser feito com frequência, porque os criminosos conseguem atualizar os sistemas e burlar a lei. Esses piratas, eles estão constantemente alterando os caminhos para dificultar o trabalho da Anatel, que é o órgão fiscalizador. E nós estamos aqui com esse laboratório agora, bem capacitados para identificar esses novos caminhos e efetuar esses bloqueios simultaneamente. O laboratório antipirataria da Anatel está em funcionamento desde o mês passado. Em 12 telões é possível monitorar a infraestrutura pirata em todo o país. E aí, cabe aos técnicos atuar para interromper o funcionamento. Mais de 3.000 aparelhos ilegais foram desabilitados desde o início do ano. A estimativa da agência é de que 7 milhões de aparelhos piratas são usados no Brasil, com a transmissão ilegal dos sinais das operadoras de TV a cabo. É crime que, ainda por cima, coloca em risco o próprio usuário do serviço pirata. Essa caixinha vai estar conectada na internet da tua residência. Se você tiver com o seu celular, por exemplo, no Wi-Fi da sua residência, acessando os dados da sua conta bancária, um exemplo, ele pode roubar a sua senha, os seus dados pessoais. E isso é um alto risco para o usuário também. Ele tem que ter essa consciência de que ele está pegando um serviço mais barato, mas é um serviço pirata, que traz grandes riscos a redes do nosso país e a ele próprio. Aposentados reclamam de descontos indevidos no extrato do INSS. Quem recebe o benefício deve estar atento e, em caso de irregularidade, pedir ressarcimento. Dados do portal consumidor.gov.br do governo federal mostram que só em setembro foram registradas quase 4.000 reclamações de aposentados e pensionistas sobre crédito consignado não autorizado e descontos indevidos da aposentadoria. Os aposentados têm que ficar de olho no extrato do INSS para não deixar passar essas cobranças indevidas. Em alguns casos, o idoso pode estar sendo vítima de uma fraude com empréstimos consignados. Nessas situações, o idoso é recomendável que ele busque o INSS, que ele também lavre um boletim de ocorrência. Ele pode também procurar o canal do consumidor.gov.br, que é um canal oficial do Ministério da Justiça para efetuar reclamações, e também a Defensoria Pública, para que ele interrompa o quanto antes esse desconto indevido e para que ele também obtenha a restituição, muitas das vezes em dobro desses valores pagos indevidamente. O seu João contribuiu durante 40 anos para o INSS e hoje está aposentado. Mas esse mês, quando foi checar o extrato da aposentadoria, tomou um susto. No extrato, um desconto de R$ 75, referente a uma instituição que ele sequer conhecia. Liguei, lá tem um 0800, foi difícil conseguir falar. Busquei no Google um outro telefone e conversei com uma pessoa lá e disse que não era associado, não pretendia ser e exigi a devolução do débito em minha conta.
O INSS informou que se o aposentado perceber uma cobrança indevida, pode requerer um serviço chamado excluir mensalidade associativa, o que pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS ou ainda pelo telefone 135. O desconto da mensalidade para a associação só pode ser realizado com a expressa autorização do beneficiário. Em Aracaju, todas as cirurgias eletivas no Hospital Filantrópico foram suspensas. Há meses, Dona Maria Lindete tenta autorizar uma cirurgia oftalmológica pelo SUS para corrigir um problema no olho esquerdo. Mas só recentemente conseguiu marcar. Mas a cirurgia marcada para acontecer agora, em outubro, no Hospital São José, foi suspensa. Numa ocasião dessa, a gente passar por essa decepção, porque aí é uma decepção. Infelizmente, assim como Dona Maria, outros pacientes que estão com cirurgias marcadas no hospital terão que esperar. Segundo a coordenação da unidade hospitalar, vários setores já paralisaram as atividades. Hoje nós temos todas as cirurgias eletivas do Hospital São José paralisadas. O Hospital Filantrópico São José realiza uma média mensal de 260 procedimentos cirúrgicos em várias especialidades. Mas a falta de recursos tem dificultado o funcionamento. Mais de 80% desses recursos vêm do atendimento SUS, com um contrato com o município de Aracaju, no valor médio de R$ 2.600.000. Esta não é a primeira vez que o Hospital São José passa por esse tipo de dificuldade por causa do atraso no repasse do contrato com o município. Desta vez, segundo a direção, esse atraso é de mais de R$ 2 milhões, com notas em atraso desde julho deste ano. Ainda segundo o coordenador administrativo, há um efeito cascata quando o repasse atrasa. Sem o pagamento dos profissionais, os serviços vão parando. Se eu resolver o problema do vascular e não resolvo do anestesista, a cirurgia não vai acontecer do mesmo jeito. Se eu resolvo o problema do urologista, mas eu não pago o fornecedor da prótese, eu também não viabilizo essa cirurgia. Então, nós temos que receber os valores cheios. A Secretaria de Saúde de Aracaju informou que, pela lei, esse tipo de paralisação só pode acontecer após 90 dias, mas o pagamento das faturas de agosto está sendo feito para os prestadores. A Secretaria disse também que os saldos remanescentes nas faturas mensais são comuns por causa de pendências de documentos. A seguir, o desespero do homem que transferiu R$50 mil no Pix para a pessoa errada. Você vai saber como terminou essa história daqui a pouquinho. Não saia daí. A seca no Amazonas mudou a rotina dos moradores das comunidades ribeirinhas. Muitos passaram a viver dentro de barcos. No meio do Rio Negro, encontramos a família. A Prefeitura de Novo Airão informou que forneceu água potável e cesta básica aos moradores. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul prejudicaram o plantio de arroz. O estado é o maior produtor do grão no país. Os agricultores esperam que o tempo fique firme para garantir a safra. O plantio do arroz no estado costuma acontecer a partir do dia 20 de setembro. Mas o trabalho foi impedido na maioria das regiões por causa do grande volume de chuva. Dos 902 mil hectares previstos para o cultivo do arroz, 492 mil foram semeados até agora, segundo o IRGA. Esse ano, o clima mudou o planejamento do Thales. Quando ele pretendia plantar o arroz, a lavoura estava assim, alagada. Por isso, a semeadura nos 260 hectares em Pelotas foi feita com 2 semanas de atraso. Durante o plantio, ainda teve dias que choveu, tivemos que parar, né? E, infelizmente, não ficou umas lavouras do jeito que nós gostaríamos, né? Porque tinha muita umidade no solo e tivemos que entrar assim mesmo, né? A gente não tinha muito o que esperar, porque existia previsões de mais chuva. Apesar dos imprevistos, a região sul é uma das mais adiantadas, com 93% da área plantada. O maior atraso ocorre na região central, 13%.
E na região da planície costeira externa, 30% das lavouras de arroz estão plantadas. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o plantio estaria acima dos 60% nessa época do ano. O ideal é que os produtores terminem a semeadura até a semana que vem, para não comprometer a fase reprodutiva da planta. A gente precisa de janelas de períodos secos, para a gente conseguir acessar a área e fazer os manejos da melhor maneira possível e também sem uma interrupção longa de chuvas, como a gente teve nas últimas 2 safras. Já em Goiás, o problema é o calor. Agricultores perderam parte da produção de legumes e verduras. As hortaliças precisam de temperatura em torno de 20 e 30 graus, além da umidade para desenvolver. Temperatura difícil de manter nesse tempo em que as máximas têm chegado a 39 graus em várias partes do estado. E o resultado é esse aqui, ó. Folhas murchas ou mal desenvolvidas. A plantação de pepino inteira morreu. A salsinha até resistiu, mas ficou amarelada. Algumas cebolinhas e também a couve ficaram murchas. Passou dos 35 graus, alguns dos danos na cultura é praticamente irreversível. Para amenizar os impactos, o Cícero usa 3 poços artesianos e o consumo de água aumentou cerca de 300%. Agora o consumo de água é direto, não tem como, né? Senão a alface murcha muito, você acaba de molhar, ela já está sentindo seca de novo. Nesse supermercado de Rio Verde, os responsáveis pela reposição de verduras afirmam que têm percebido um aumento de até 15% no preço da hortaliça. E a gente se sente afetado também se a gente passa esse valor mais alto para o consumidor. Para quem gosta de verduras, como a Isadora, o jeito é aproveitar promoções para não faltar a salada na refeição. É um dia na semana, outro, não todos, né? Mas a gente dá um jeito. E também vem de Goiás uma história curiosa. Você já pensou o que faria se enviasse dinheiro por engano para alguém, por Pix? E já imaginou se fosse o contrário, se você recebesse o dinheiro na conta bancária sem a menor explicação? Veja só esse caso que aconteceu na cidade de Itumbiara. O print no celular é de uma transferência via Pix. O valor é de R$50 mil. Vinícius e o pai saíram de Itumbiara para comprar um veículo em Caldas Novas. Tava tudo certo, até o pai dele errar um único número da chave. Foi um desespero, saíram procurando ajuda em todos os pontos que imaginavam. A gente correu na agência que o Gustavo, que foi o que recebeu o Pix, não é o mesmo banco, A gente foi lá também, por sorte, era justamente a agência que ele era correntista, porém eles também não conseguiam fazer nada. A única coisa que eles orientou é entrar em contato com o Gustavo, que recebeu o Pix. A chave Pix era o número de um telefone celular, com o DDD 64, ou seja, daqui da região. Eles tentaram por várias vezes ligar nesse contato, mas estava desligado. Eles demoraram 4 horas para terem um retorno. Quem estava do outro lado da linha e tinha recebido o valor era o Gustavo, sem saber de nada e até achando que era um golpe. Eu demorei para pensar que foi alguém que mandou enganado, alguém que tinha realmente precisado. Eu falei, algum tipo de golpe. O valor ajudaria bastante, mas a honestidade falou mais alto. Resolveria praticamente todos os problemas que eu tenho agora. Eu estou desempregado, estou procurando emprego, morando de favor e tal. Falei, eu não vou nem pensar de quantidade, pensar o que esse dinheiro poderia ter feito por mim, eu devolver e seguir e buscar o meu de alguma forma depois. Quando ele devolveu o Pix, foi um alívio tão grande, porque, poxa, um valor muito alto, né? E neste tipo de situação, manter um valor em conta que não é seu, mesmo caindo do céu, é ilegal. Ela deve devolver a íntegra o valor que ela recebeu pelo princípio da boa-fé, colaboração, porque é uma verba que a ela não é devida. Imagina o desespero, né? Nesse caso, deu tudo certo.
Mas vale o alerta, não é possível cancelar uma transação via Pix. E o banco não faz o estorno do dinheiro. Então, todo cuidado é pouco. Antes de confirmar a transferência, é preciso checar o valor e o nome da pessoa que vai receber o dinheiro. Em último caso, você pode enviar o dinheiro para alguém por engano e essa pessoa não devolver. Aí a solução é fazer um boletim de ocorrência, alegando que houve apropriação indébita e entrar com ação na justiça para reaver esse dinheiro. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.